Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na sede do Clube de Tiro Roncalli e hoje o nosso entrevistado vai ser o Giovanni Roncalli, advogado, presidente do Clube Roncalli, e vamos bater um bate-papo. Sim. Hoje o dia aqui é um bate-papo. Eu agradeço, Maílson, a oportunidade que você está me dando aqui, porque o que eu mais fiz na vida foi entrevistar todo mundo, fazer podcast com outras pessoas, mas muitas pessoas pediram para fazer um podcast e eu sendo a vítima do podcast. E eu que gosto de fazer entrevista. Não tinha melhor pessoa do que você, que é o nosso diretor de jornalismo aqui do clube e da confederação. E hoje, assim, todo mundo vê a gente no Instagram, hoje o povo vai entender quem é, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui. Né? Verdade. Quem é Giovanni Roncalli? Giovanni Roncalli é maceioense, nascido orgulhosamente aqui em Alagoas, no Nordeste, é uma terra de cabamacho, viu? Nordestino. Não só isso, como Alagoas ela surgiu de um castigo de Pernambuco, era vinculada, pouca gente sabe disso. Alagoas era vinculada a Pernambuco, tudo era um estado só e a gente se comportou mal e foi tirado e virou Alagoas. E eu nasci dos meus primeiros meses até os 3 anos de idade. Eu fui criado em uma usina, meu pai era advogado dessa usina, depois em Coruripe, e a gente depois foi transferido para aqui, para Maceió, e desde então, quando eu terminei meus estudos, eu fiz direito, era meu sonho fazer direito, e graças a Deus consegui. Eu tinha uma loja de roupa, eu comecei a empreender muito cedo, eu comecei a estudar piano com 9 anos de idade, aos 12 anos de idade eu já estava, nunca as coisas veio fácil para mim, sempre eu tive uma infância onde graças a Deus não me faltou nada, devido a minha mãe ter trabalhado muito, porque quando eu completei 3 anos de idade meu pai adoeceu e ficou inválido, e a partir disso, para não faltar nada em casa, minha mãe se esforçou bastante. Eu também quis ajudar, então estudei piano com 9 anos e aos 12 anos eu estava dando aula de piano. Botei um anúncio na Gazeta, no jornal, né? Na época naquele tempo era o anúncio, né? Porque hoje tem o LX, tem tudo, mas naquela época era o anúncio na Gazeta, o jornal. Botei um anúncio, consegui uma aluna, dava aula para ela. Com 15 anos de idade, meus amigos estavam na Lan House, passando a madrugada na Lan House, e eu passava a madrugada em Caruaru. Eu fazia compras, porque minha mãe tinha uma loja de roupa no centro, eu comprava as mercadorias e pedia emprestado um pedaço ali, uma parede da loja dela para pendurar as mercadorias. Quando eu fiz 17 anos, eu consegui abrir minha primeira loja na Rua das Árvores, só que era muito perigoso. Depois eu transferi ela para a Rua do Comércio. E quando eu notei que ia atrapalhar os estudos, eu decidi fechar, abdiquei, desisti do ramo de loja, de confecção, e fiquei atuando só no direito, porque o meu medo era atrapalhar o desenvolver dos estudos. Então esse espírito de empreendedor e da advocacia já veio desde pequeno, porque seu pai é advogado, né? Meu pai é advogado, minha mãe é empreendedora. Misturou o sangue dos dois, nasceu eu. E eu enveredei para o lado da advocacia, fui estagiário na Cefaz, sobrevivia com meio salário mínimo nessa época que eu abdiquei da loja. Naquela época a gente ganhava 300 reais, eu lembro, porque quando eu era estagiário também, eu ganhava 300 reais, porque 300 reais passava o mês todo naquela época, né? O engraçado é isso, é que a gente fazia render, eu não sei como, os lanches da gente era barato, eu ia comer o passaporte do Paulinho atrás do CEPA, não sei se você ouviu falar. Paulinho. O passaporte era 9 reais na época e era do tamanho do antebraço. Isso aqui. Pronto, era isso aqui. Então passar fome, segurar ali e comer. Mas passa, né? E estagiei na Cefaz, estagiei em escritório de advocacia. Alguns escritórios me prometeram remuneração. Sabe o que foi que eu ganhei? Eu ganhei o que a Maria ganhou no beco. Nada.
Infelizmente não ganhei nada. Ganhou nada. Depois eu fui estagiar no Tribunal de Contas e foi aí onde minha vida mudou. Tinha um presidente chamado Luiz Eustáquio Toledo, que eu devo muito a ele. Ele chamou um advogado, o advogado dele, que ele era presidente do tribunal, ele foi receber um rim da esposa, fazer um transplante. Ele ligou para o setor de estagiários e pediu: olha, manda para cá o melhor estagiário que tem aí. E nesse dia, curiosamente, eu estava muito puto da vida, porque eu pegava assim os processos com 50 volumes, 60 volumes, o menino pegava com 1, 2, e eu devorando os processos. Aí tinha uma menina lá que ela chegou para mim, né? Ela se achava, ela era estagiária, mas ela se achava chefe dos outros. E ela chegou para mim e disse bem assim: Giovanni, você está muito relapso. Desse jeito você não vai para canto nenhum na sua vida. Tudo isso porque eu não atendia às ordens dela. E ela falou isso. Quando ela falou isso, aí eu imediatamente peguei minhas coisas, fui-me embora, dei as costas, eu disse ao tribunal que se lasca. Não quis saber mais. Fui para minha casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu era jovem, né? Tinha 21 anos por aí. Eu lembro que eu liguei o ar-condicionado, deitei na cama. Aqui ninguém vive sem ar-condicionado, porque na sombra é 40 graus. Aí eu deitei na cama, tirei a roupa, daqui a pouco o telefone toca. Quando o telefone toca, prefixo 3315. Aí eu olhei, eu digo, público. Poxa, isso é o tribunal. Aí quando eu atendi, aí era o doutor Mário Raimundo, que era assessor, era o chefe de gabinete da presidência, e ele disse: olha, doutor Luiz quer falar com você. Você pode vir aqui, você está no tribunal. Aí eu prontamente menti e disse que estava. Eu vou dizer que estou em casa, que eu estava chateado com a menina. Aí eu disse: beleza, eu estou indo para aí agora. Menino, eu caí dentro da calça, dentro do sapato, vesti a camisa, pau, na faixa azul, até chegar no tribunal. Quando eu cheguei no tribunal, aí eu, espertamente, na presidência fica no primeiro andar, eu subi para o quarto e desci as escadas pelo quarto, entendeu? Para dizer, eu tava aí. Aí ele, eu digo, meu Deus do céu, eu vou descobrir o que eu fui para casa, que eu abandonei o serviço, que eu estava chateado com o que a menina disse. Descobriu e vou levar aqui um carão, não sei o que vai acontecer comigo, eu, nervoso. Aí ele falou bem assim, o doutor Luiz olhou para mim, ele me recebeu na presidência e disse: olha, o nosso amigo aqui, ele vai se ausentar por uns 9 meses, porque ele recebeu um rim da esposa, e eu preciso de uma pessoa aqui para ficar na assessoria. Você aceita? Aí eu, na mesma hora, caraca, eu digo, meu irmão, Deus é bom demais comigo. Aí eu aceitei. Tinha nem como dar não, né? Não, eu saí de estagiário para ser alguém, entendeu? Porque a gente brinca que estagiário não é gente, e de repente eu, beleza. Aí ele perguntou: você quer ficar lá no seu setor antigo com a menina lá ou quer vir para cá para a presidência? Eu para cá para a presidência. Aí eu ainda voltei lá na sala, né? Eu falei: fulana, olha, dei um tchauzinho para ela. Tchauzinho, tchau. Vou trabalhar na presidência. Aí eu, nesse dia em diante, as coisas só melhoraram. Em 8 meses ele me nomeou diretor do Tribunal de Contas. Eu tinha 23 anos de idade. Virei diretor com uns 23 anos, desempenhei meu papel. No dia que ele foi aposentado compulsoriamente, eu podia ter ficado lá. Eu abri mão, entreguei minha carta de exoneração e fui abri mão, né, de um salário altíssimo de diretor, passei necessidade. Só Deus sabe o que a gente passa, mas eu durmo de cabeça fria, ando de cabeça erguida, porque eu tive, no meu entender, eu tive lealdade com uma pessoa que, peraí, se eu tô ali por causa dele, o cara foi aposentado compulsoriamente e eu vou embora também. Você foi grato a ele? Sim. Você tinha uma gratidão a ele? E fui leal, estive com ele quase todo santo dia, sem receber nada, mas todo dia tá precisando de alguma coisa. Foram 2 anos dedicados até que ele faleceu de um câncer. Nesse período que você estagiou lá no tribunal, você já cursava direito?
eu estava terminando direito, tive que esperar eu terminar a fase no tribunal, que era incompatível, para poder fazer a OAB. Aí depois eu fiz a OAB, comecei a advogar, escolhi a advocacia criminal, não foi um começo fácil, né? Eu ainda estava, por exemplo, eu não tinha escritório. O meu primeiro cliente, eu lembro que eu marquei no Palato. E eu não tinha experiência nenhuma, eu marquei com ele lá no Palato, venci o caso dele, graças a Deus. Mas ele chegou e disse, eu dei um preço, né? Eu não sabia nem quanto cobrar, quanto eu valho. Hoje eu sei. Não tinha noção de valor. Aí eu puxei a tabela, né, de serviços da OAB. Quando eu puxei a tabela, estava lá dizendo que era 6 mil o processo dele, a defesa dele. Aí eu mostrei para ele, olha, 6 mil. Eu falei, não, mas eu tô morto, não sei o que lá. Dá para você fazer menos, eu 4.500. Aí ele, olha, meu carro tá lá fora, você quer ficar com o meu carro? Poxa, esse cara tá desesperado, não tem condições passando mesmo. mal. Passando ele mal. É um pobre coitado e meu senso cristão, sou cristão. Quanto é que você quer, meu filho, fazer? Ele, 3 mil. Vai olhar meu carro. Aí quando eu fui olhar, era um Golf velho, com 20 anos de uso, 140 mil quilômetros rodados, caindo aos pedaços. Eu olhei para ele e disse, fique com o seu carro e me pague dividido. Quando foi no dia da audiência. Aí foi aí que eu aprendi, cara, que o povo quer fazer a gente de besta, de otário. Quando foi no dia da audiência, o cara, não, olha, eu quero que você almoce na minha casa. Quando eu chego na casa dele, sabe, 2 lotes da casa, 2 lotes, uns 3 carros de luxo na garagem. Oxê. Piscina. E o Golf? Piscina, ar-condicionado central na casa inteira. E eu olhando, caraca, o cara vestiu um personagem para ir. Ele vestiu um personagem para pedir desconto para você no processo. Aí eu fui advogando, as pessoas viam como eu fazia a documentação do tiro, gostaram bastante e imploraram para que eu faça meu processo, cobre mais fácil. Aí fui. Quando eu olhei, eu estava sendo procurador administrativo nesses processos, despachante de 90% dos CACs aqui de Alagoas. Bom, Giovanni contou um pouco da história aí, já como estagiário no Tribunal de Contas, empreendedor, advogado, o pai, a mãe empreendedora, fez direito, fez OAB, advogado. Conta um pouquinho como veio essa paixão das armas. Você é CAC, você é colecionador, você é atirador desportivo. Como foi que surgiu essa vontade de ter arma em casa, de atirar, de ter essa paixão pelas armas? Esse ramo hoje dos CACs, eu sou da época que nem esse nome CAC existia, era atirador desportista. Atirador desportista. A gente era bem mais respeitado do que CAC. CAC virou um sentido pejorativo, principalmente para quem não gosta da gente. E eu não entrei nessa na onda do governo anterior, do qual eu sou muito grato. Eu não entrei nessa, eu entrei em 2009. 2009 eu acredito que o presidente, se não era o Lula, era Dilma. Era Dilma, acho que era Dilma. Olha, o Lula entrou em 2003. 2003. Aí 4 anos. Veio a Dilma. 2007. Aí depois foi Lula, foi governo Lula. Eu entrei no mundo do tiro desportivo em 2009, eu tinha 19 anos de idade. Por que isso? Eu comecei a atirar com 18 nos campeonatos de chumbinho. Você teve algum incentivo para isso? Sim, o meu avô, ele foi cangaceiro dos 12 aos 18 anos no bando de Lampião. Fez parte do bando de Lampião. Exatamente. E ele, aos 18 anos, ele teve uma discordância lá dentro, ele foi adquirindo juízo, viu que era, se desentendeu, saiu nas vias de fato com 2 cangaceiros lá, conseguiu sobreviver, e ele entrou para a polícia, para volante, para caçar Lampião. Então eu cresci convivendo com arma de fogo. Meu avô portava ostensivamente, ele era policial, e para mim era uma coisa normal. Eu já tinha aquela paixão pelo esporte. Quando eu tive uns
16 anos de idade eu adquiri minha primeira carabina de chumbinho. E aos 17, 18 anos eu entrei para um clube de chumbinho que tinha aqui em Maceió, já foi extinto, chamado Trajectory. Era especializado só em chumbinho e a gente fazia competições, eu participava dessas competições e de lá eu recebi o convite do seu Almir para ser um atirador desportista. O seu Almir foi a pessoa que me iniciou nesse esporte. E eu, com 19 anos, tirei meu CR, adquiri um 38, naquela época podia, a aquisição de armas para o atirador era a partir dos 18 anos. E fiz competições nacionais, inclusive pelo Tribunal de Contas, participei de campeonato Norte-Nordeste, que foi no Caxangá, lá em Pernambuco. Participei de campeonatos estaduais, sempre tive. Então, só para deixar claro para o pessoal que eu não sou um cara que surgiu na onda, entendeu? Bolsonarista. Então, já antes mesmo você já era... 2009, desde a época do governo Lula, eu sou atirador desportista e sou muito grato ao Bolsonaro por tudo que ele fez por nós, pela facilitação. Eu entrei numa época muito difícil. E foi assim que eu entrei no esporte e comecei... E foi crescendo. Fui trabalhando com isso, o pessoal pediu para trabalhar. Chegou um determinado momento que as pessoas também, gostando do meu trabalho, acontecia algum imbróglio, um crime, elas me chamavam para fazer a defesa delas. Né? Eu passei, já como advogado? Já como advogado. Algumas histórias um pouco engraçadas, entendeu? Qual foi, aproveitando já que você tocou no processo aí, dentro da advocacia, qual foi um processo que você lembra que foi mais complicado para você? Sempre tem um, né? A gente sempre tem uma história, né? Deixando claro aqui que eu não estou mencionando o nome da pessoa, entendeu? Certo, claro, não vamos mencionar. Dele. Não tenho direito de ser processado por conta disso. Não vamos mencionar aqui. É uma pessoa até que hoje está mais sossegada, eu vejo o cara, cumprimento e tal, mas não foi fácil advogar para ele. Foi uma época que meu nome já estava forte e esse cara ele foi preso. Ele estava com uma arma que entregaram para um cara, vendeu para uma pessoa, um armeiro. O armeiro entregou para outra pessoa e quando acabar que vendeu para esse cara. Esse cara foi para... Nem estou dizendo quem é o armeiro nem nada, viu? Tem muitos armeiros no Brasil. Esse cara ele foi para Bahia. Como é o nome daquela? Lauro de Freitas. Lauro de Freitas. Lá em Lauro de Freitas. Não vou dizer o que aconteceu com ele, porque eu não sei se foi consumo de alguma coisa, se foi alucinação mesmo. Ele estava com uma moça dentro do apartamento, hotel, algum local, com essa arma que foi vendida para ele, mas não estava em nome dele, estava em nome do primeiro cara. Então para ele estava ilegal essa arma? Estava ilegal, não estava em nome dele, ele não podia estar com ela nem transportando. E qual foi o problema? Onde foi que entrou a polícia e o crime aí? Ele teve... A mulher dele saiu do apartamento para ir comprar alguma coisa e trancou o apartamento. Quando ele acordou, viu o apartamento trancado, ele falou, olha, ou você vem abrir não sei o que, ou eu vou estripar você, vou estripar seu pai, vou fazer não sei o que lá. E a mulher lendo aquilo no WhatsApp, né, ele disse que não falou nada disso, mas eu digo, todo cliente mente para o advogado, é um negócio sério isso. Não se pode mentir para advogado. O cliente tem que falar a verdade para o advogado, Giovanni? Não se mente nem para advogado, nem para padre e pastor, e nem para médico. Senão vai dar errado, cara. O advogado tem que saber a verdade. Aí ele falou isso aí. Mesmo se ele ter praticado aquele crime, ele tem que fazer. Ele pensa que o advogado vai julgar ele, o advogado não vai julgar, tem que saber o que tem contra ele. Ele falou isso, né, que não falei nada demais, não sei o que, a mulher foi quem enlouqueceu. Quando eu tive acesso aos autos, tava lá os prints que a mulher juntou em sede de delegacia. Aí ele teve esse acesso, né, de fúria, falou que ia estripar, cortar os ossos tudinho do pai dela e que
Se ela não voltasse, a mulher disse, quem volta é o outro. Aí ela chamou a polícia e a polícia foi lá, abriu o apartamento para resolver a situação, né, diante da ameaça ali que ele fez. Quando a polícia entrou dentro do apartamento, viu um monte de airsoft, viu também essa arma que não estava em nome dele, deu voz de prisão a ele. Quando eu fui ler o depoimento da mulher, é mais curioso ainda, porque não foi só ele que teve esse acesso. A mulher disse no depoimento que ela estava dormindo e que ela viu um demônio nele. Poxa. E que por isso foi que ela saiu. Ela disse isso em depoimento? Disse em depoimento. Está escrito no depoimento dela. Quando eu li, ele surtou. Eu vi um demônio nele, uma energia negativa, e eu pensei, cara, o que está acontecendo dentro desse apartamento? Aí ela saiu. Aí ele acordou, possivelmente com o tal do demônio, e foi aí que ele falou isso aí. Quando ele falou, né, ele veio me contratar para defender ele, eu já sabia assim que esse tipo de pessoa é muito volátil, gosta muito de atenção, então teria que ser uma dedicação exclusiva. Eu botei um preço lá em cima, que eu digo, não, cara, eu não quero. Eu botei um preço... Esse aí não chegou com um golfezinho velho não, né? Não, eu botei um preço assim, que eu digo, esse cara nunca vai pagar isso. Quando eu olho, meu irmão, a notificação do Pix, e lá, aí ele mandou uma mensagem, você tá tantos reais mais rico. Eu digo, caraca, vou ter que defender esse cara. Aí eu paguei uma porcentagem desse dinheiro a um advogado amigo meu para fazer a defesa e a comunicação. Perdão, fazer a comunicação com o cliente, para o cara me deixar em paz, né? Ter sossego na vida. Horas e horas de ligações todos os dias. E eu faria parte processual. E qualquer coisa ele falaria com outro advogado. A gente fez uma brilhante defesa, muito elogiada, né? Conseguimos, inclusive, que a mulher tirasse a queixa. A mulher não queria nada contra ele. Ela retirou? Eu acho que os dois tinham consumido alguma coisa, eu suspeito. Ela retirou a queixa e o cara disse bem assim, eu quero agradecer a vocês pelo brilhante serviço que vocês fizeram. Aí ele, beleza, eu vou jantar por minha conta num restaurante, um dos mais caros que tem aqui, que é um restaurante peruano. Lá vou eu, voltando ao assunto que eu precisei atender uma pessoa. Quando chegou no local de escolher a mesa, Isso no Hotel Chique? No restaurante. Era uma mesa que... Em Maceió? Isso, eu escolhi uma mesa no canto, reservado, eu não sabia o que ia acontecer, e eu sentei, assim, exatamente, suponhamos que a mesa esteja aqui. Tinha uma cadeira aqui e outra aqui, né? Eu sentei nessa cadeira, para ninguém sentar do meu lado. Porque eu sabia que se eu sentasse nessa cadeira, ele ia chegar aqui e ia sentar nessa. Mas eu deixei a cadeira sozinha no canto da parede, que eu tinha que sair para ele sentar, ia ser desconfortável. Aí ele sentou na minha frente, o cliente. E o outro advogado sentou do lado dele. O cara agradeceu, vinho, né, umas comida aí peruana, muito chique, não sei o que lá. Depois de 1 hora de jantar, o cara ficou assim, ó. Calado, baixo. Acho que é o efeito do vinho. Já tinha tomado 2 garrafas. O outro advogado também. E eu ali, na tranquilidade, tipo assim, barriga cheia, né? A pessoa baixa a pilha. Daqui a pouco, meu irmão, quando eu pisco o olho, o cliente tava com as 2 mãos enforcando o advogado. Enforcando o advogado? O seu colega advogado, seu colega? Sim, enforcando. Ele chamou a gente para agradecer. E aqui, ó, ele enforcando e o advogado lutando pela vida. E aquilo foi uma coisa tão surpreendente para mim que eu não entendi. Se era combinado dos dois, se estavam brincando. Aí eu falei, o que é isso aí? E esse advogado foi o que você convidou para fazer parte do processo? Sim, até hoje eu brinco com ele. Eu digo, tu ganhasse bem para ser enforcado. Aí ele lutando pela vida. Quando ele tirou a mão, ele olhou pro cara e disse, olha, por que você fez isso, cara? Aí ele, não. Quando eu fui preso, os caras me chamaram para entrar no Comando Vermelho no PCC.
Aí eu tô lhe mostrando o que foi que eu fiz nele, que eu sou homem de bem, não sei o que. Eu digo, tá, poxa. Como ele fez isso no advogado? Ele fez para mostrar quando ele estava preso, como ele fez com os presos dentro da cela, para dizer que não ia entrar em PCC, em comando. Tem noção esse rapaz? Eu evito, entendeu? Por mim, hoje, eu não advogaria novamente. Não? Eu estou evitando. Depois, inclusive, teve um episódio quando estava aquelas discussões entre esquerda, direita, Bolsonaro, Lula. Ele foi pego atirando numa camisa com o rosto do Bolsonaro em um clube de tiro em outro estado, que não é Alagoas, e deu uma confusão. Parece que deu situação com o Exército intimou o clube para saber quem é o cara, porque ele gravou um vídeo. Ele atirando na camisa com a foto do Bolsonaro e ele dizendo, que não sei o que, aqui o que é que eu faço, Bolsonaro o quê? Eu digo, eita, puxa, o cara, além de problemático, ainda caque e de esquerda, entendeu? E ainda mais provocando uma cena dessa, que isso é uma coisa assim, um cara ser presidente, você atirar, isso é muito perigoso. Ele atirou na camisa que tem a foto do Bolsonaro. Aí ele me mandou o print que o clube estava pedindo os dados dele para informar para o Exército, né? E ele, rapaz, me defende, não sei o que. Tomar advogado mais não. Aí eu caí fora. Esse eu acredito que foi o caso mais complicado de advocacia, mas eu passei muitos natais, ano novo, em delegacia acompanhando. É difícil ser advogado? É difícil. A profissão mais injusta e incompreendida que tem no mundo, porque as pessoas só vão lhe dar valor quando você está lá, as pessoas precisando de você. Até lá você advogado, é como se fosse pejorativo, né? E quando você salva a vida das pessoas, você só recebe a gratidão ali naquele momento. Depois... Eu vejo que você foi advogar para muita gente, inclusive final de semana, madrugada, você saindo da sua casa, indo para a delegacia, central de flagrantes, defender clientes. Várias madrugadas, várias. Eu acho assim que o que eu passei de noite na delegacia, eu sentado naquela porta, inúmeras situações, o cara dizer que não agrediu a mulher. Não agredi ela não. Aí o cara simplesmente mostrando aqui que eu não agredi ela, foi ela que me bateu. Aí ele mostrou o punho dele cortado. Eu digo, tá, poxa. Foi de murro? Eu acho que a mulher deu uma rostada, uma cabeçada no punho dele, tá entendendo? E o cara sustenta e ninguém quer falar a verdade para advogado. Já passei várias madrugadas ali na central de flagrantes. E assim, a gente faz por paixão, né? Quanto tempo já de advogado, Giovanni? Eu não faço ideia, viu? Eu saí do tribunal, eu acho que deve ter uns 6, 7 anos por aí. Eu não faço ideia, cara. Não gravei. Eu sei que hoje as atribuições do tiro, elas estão me tomando mais tempo a ponto de eu não conseguir mais advogar. Não tem condições mais. Hoje eu não advogo. Hoje eu estou deixando para a gente estabelecer um escritório jurídico. A gente contratou um advogado para poder, inclusive, atender as demandas dos CACs. E como veio essa vontade, né? Você, advogando para CAC, como veio essa vontade de montar um clube de tiro aqui em Maceió? Olha, hoje você é presidente do Clube de Tiro Roncalli, que é o melhor aqui do estado. Você construiu aqui em Maceió, no bairro da Via Expressa. Modéstia à parte, não é só o melhor do estado. Eu acredito que meu clube está no top 3 do Brasil em termos de tamanho. Isso. Corrigindo, gente, o melhor do Brasil, tá? Não só em termos de tamanho, hoje a gente tem 3.200 metros, 3.200 a 300 metros quadrados. Já com ampliação. Já com ampliação. Ampliação. E nessa ampliação a gente funciona aqui
Eu não sou um cara usurento, que quer tudo para mim. Eu sou um cara que eu trabalho em regime de cooperativa. Eu quero todo mundo que esteja perto de mim ganhando. E todas as pessoas que são leais, que estão aqui, todas elas ganham de alguma forma. Não à toa a gente conseguiu aqui, é a primeira vez dentro de um clube de tiro que se consegue a representação da Taurus. Mesmo tendo a loja aqui, que também não é minha, é tudo cooperativo. A loja concorrente da própria representação da Taurus, e a gente, entendeu? É inédito isso, a gente conseguiu unir tudo dentro de um local só, barbearia, lanchonete e tal. E eu queria fazer isso porque eu sentia falta. Eu fui diretor jurídico de mais de 25 clubes de tiro. Alguém incentivou a você a montar um clube ou não? Partiu de você? Todo mundo. Todo mundo. Giovanni, por que você não monta um clube? Os 90% dos CACs daqui que eu representava, eu acredito que uns 70% deles pediram, olha, abre, porque a gente quer, assim, a gente gosta tanto do seu serviço que a gente quer um clube que você presida, entendeu? Atende uma demanda popular. A gente quer um clube que você presida para que a gente, não à toa, antes de eu abrir esse clube aqui, eu já tinha 800 filiados. O clube nem estava aberto. E já tinha 800 pessoas, que isso já correspondia... Já afiliadas. Já correspondia isso, na época, a metade dos CAC de Alagoas. E o clube é novo. Quantos anos tem um clube? Deve ter, no máximo, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Novo? E antes do clube abrir, já tinha todas essas pessoas já filiadas, que são os chamados sócio fundador. Hoje o clube 866 pessoas. Hoje o clube tem quantos associados? Mais de 3 mil, que corresponde à metade dos associados. Continua com uma metade dos associados. Nós temos 35 clubes de tiro em Alagoas. 35 clubes. 34 tem a metade dos CACs filiados e um só tem a outra metade. Entendeu? Então você foi incentivado por amigos, por colegas... Todo mundo, a montar clube. Giovanni, por que você não constrói um clube? Não todo mundo, não só como... Foi um atendimento de uma demanda popular. Por isso que antes do clube estar inaugurado, a gente já estava com essa quantidade de sócios. E hoje a gente está liderando a Confederação Brasileira de Tiro Tático, que ela é a maior confederação com filiados ativos em todo o Brasil. Ela hoje é a maior confederação do Brasil. Eu não ando cantando isso porque não há necessidade, entendeu? O que importa é o trabalho que a gente vem fazendo. Eu acredito que Deus planeja as coisas, você não entende o porquê as coisas estão acontecendo, mas Deus planeja e faz elas acontecerem. Eu abri a confederação há alguns anos, na mesma época que eu abri o clube de tiro, e deixei ela adormecida. Quando é agora, né, nesse governo de revanchismo político, você está sendo obrigado a se confederar. E eu lembro que para você ser um atleta confederado, você tem que viajar para competir. Cada viagem dessa você vai desembolsar R$10 mil em média, 5 mil de a passagem aérea, a hospedagem, a alimentação. Aí vem os custos da prova, que não é barato, R$500, mais a munição, que são muitas munições. Isso dá, tranquilamente você gasta R$8, R$10 mil em uma viagem dessa para fazer uma competição nacional. E de repente eu vejo todo mundo, peraí, por que Deus tocou no meu coração e disse, abra a confederação? E de repente todo mundo precisa da confederação. E eu tenho um senso de justiça muito grande. E justamente para evitar, assim, que muitas pessoas, eu vejo muitos CACs aqui, que tem uma pistola de 40, 50, 60 mil reais, não vem fazer uma competição. Agora o cara que tem uma G2C não perde uma competição, peraí, como é que eu, tá entendendo? Como é que eu vou dar as costas para esse cara com a nossa confederação? Aí a gente botou para, como diz aqui no estado de Alagoas, né, no sentido bom, a gente botou para arrombar com a confederação e bota R$15, quando o cara divide a anuidade, provas com 20 disparos, 10 disparos, uma prova exclusiva da G2C com 10 disparos. Aí os clubes sendo sufocados pelo governo,
Meu senso de justiça, cara, eu vou, assim, eu só peço que orem por mim, né, para que eu não caia, porque meu senso de justiça, pela primeira vez, toda a confederação cobra do clube de tiro. Não, a confederação não vai pagar, o clube não vai pagar a confederação, não. A gente está sendo esmagado, eu vou, pelo contrário, eu vou ajudar os clubes de tiro a sobreviver. Não vai pagar nada e vai receber ainda metade das inscrições de prova que o clube sediar. Houve essa polêmica quando o Bolsonaro perdeu a eleição, Lula virou presidente, gerou especulações, o Lula vai acabar com os CACs, vai acabar com os clubes de tiros, e tudo isso não foi verdade. Primeiro porque o atirador desportivo, ele tá lá em lei, inclusive é um esporte, foi o primeiro esporte que trouxe medalha para o Brasil, é isso, Giovanni? Veja só, sobre a questão do Lula querer acabar com os clubes de tiro. Gerou essa conversa, todo mundo ficou, sim, né? A gente tem que entender, uma coisa é você querer, outra coisa é você poder. Eu sei hoje que você falou em lei aí, eu não me confio mais em nenhum direito meu que esteja amparado por lei, diante do que eu tenho visto. Entendeu? Não vou criticar aqui poder judiciário nem nada, jamais vou criticar. Mas eu hoje estou vendo que a política ela está acima do judiciário. Se não fosse verdade essa discussão, se não existisse essa discussão, o Congresso não estava fazendo uma greve branca, né? Um chamado, esqueci o nome, quando eles impedem ali as votações e tudo, em represália a o Supremo está interferindo no poder legislativo e julgando causas que quem tem que decidir são as pessoas que foram eleitas por nós. Então, assim, eu não acredito mais. Hoje eu estou vivendo um dia de cada vez, mas essa questão da não interferência entre os poderes, do julgamento, você analisando motivos apenas jurídicos, eu não acredito nisso mais. Eu acredito hoje que tudo é política. E a gente está vivendo um extremismo tão grande e perigoso que todo mundo vai ser julgado de acordo com a política, com o momento político que se vive. Hoje a gente está vivendo um revanchismo. Então, sobre a questão de acabar com os clubes de tiro, não é que a gente ache ou o povo achou. O Lula falou. O Dino falou isso em reportagem. Tem reportagem onde o Dino disse que o Lula falou: eu quero que você acabe com todos os clubes de tiro. Se eles pudessem, eles iam um a um. Aqui baixa as portas. Não pode. Algumas coisas, mesmo sendo, não é o que está ali dizendo na lei, mas está acontecendo, mas outras são mais gritantes e não pode acontecer, né? Como você chegar e fecha a porta. Então, o que eles estão fazendo hoje é criar uma burocracia absurda, tamanha, fazer com que os desestimule através da burocracia e que os clubes passem fome. E eu acredito que Deus me deu essa responsabilidade através da confederação de, pelo menos, olha, quem quiser suba no barco, faça as provas, porque ser atirador não é segurança pública. Ser atirador é você fazer as competições, é você ir para o clube de tiro, fomentar o esporte do tiro. Quem quiser suba no barco aqui, que a gente vai permitir que o clube não vá à falência, que o clube cedie as provas, mesmo com stand de 10 metros. Eu acredito que eu tenho uma função importante nesse cenário e eu não vou desapontar. Você vem lutando, você tem ido a Brasília diversas vezes, recentemente você participou de uma audiência, né, com os senadores, com deputados, para falar sobre o esporte, para falar sobre o clube de tiro, para falar sobre a CBTT. Sim. O que foi discutido em Brasília? Semana passada, acho que você foi para Brasília, você foi discutir isso. O que foi debatido lá? Quando a gente é inteligente, a gente tem que agir de diversas maneiras, diversas frentes. Então a nossa confederação ela tem uma atuação política, que foi essa, tem uma atuação jurídica que a gente já perdeu, mas tem que atuar. Mesmo que seja para perder, mas para pelo menos ter certeza, não ficar pensando, se eu tivesse ajuizado, poderia, que eu sei que eu tivesse ganho. Não, a juíza perde, pronto, esgotou aqui, agora vamos para outra. E temos a atuação jurídica, política,
temos a atuação, né, econômica em prol dos clubes, que é o repasse que a gente está fazendo, e temos a atuação divina, né, onde eu acredito que Deus dá a última palavra. Às vezes esse processo é necessário, né, para amadurecimento, seleção natural da categoria, ver quem fica e quem sai. Eu mesmo não sou covarde, vou até o fim, pode dar sangue na canela, vou continuar praticando meu esporte do tiro, pode inventar a burocracia que for, vou ser nível 10. Eu não abro mão do meu direito de liberdade. Uma arma representa muito mais do que isso. E lá no Congresso, a gente participou de uma audiência pública, oportunidade dada pelo deputado Ismael, o qual vem olhando, né? Eu sou um analista, por ser advogado, por ser presidente da confederação, eu tenho que analisar ali o contexto. E o contexto que eu venho analisando é o seguinte: na situação em que a gente está hoje, temos que ter sempre os deputados de extrema direita para fazer peso, fazer inclusive oposição. Só que o que a gente quer hoje a gente não consegue com eles, porque os outros não vão assinar nada do que eles fizerem para não se queimar e deixar de receber as verbas do governo. E eu percebi que o melhor caminho é o que vem sendo proposto pelo deputado Ismael. O deputado Ismael Alexandrino é um deputado que eu conheci, ele é lá de Goiás. Não tenho intimidade com ele, não o conheço na vida particular dele, eu conheço o trabalho dele. E ele levantou uma discussão que ela é plausível, ela é uma discussão que não agride o governo, ela não entra com discussão de extrema-direita, extremismo, nada. É só uma discussão assim, olha, se a gente é um esporte, por que o ministro da Justiça está direcionando o destino do nosso esporte? Tem que puxar para o ministro do esporte. É a coisa mais certa, mais razoável. Então ele está tentando isso pacificamente, conversando, porque algumas pessoas ainda não entenderam, Maílson, que esses 3 anos que faltam para acabar o governo Lula, o primeiro mandato, com fé em Deus se encerra no primeiro mandato, a gente tem que ser muito inteligente para sobreviver. Se a gente for bater de frente, a gente vai ser aniquilado. Não pode bater de frente. Muitas pessoas ficam ainda achando que ser CAC é uma questão, porque você não defende o direito à vida, o direito à arma de fogo para proteção e não sei o quê. Seja inteligente, não seja burro. Vá por essa pauta que você vai ver onde é que você vai acabar. A gente tem que ser, poxa, uma seleção natural. O governo, ele publicou alguns decretos, isso dificultando a compra de armas, a compra de munições, dificultando mais ainda para o CAC. O decreto é omisso, eu acho que de propósito. Isso é uma percepção minha. Desde o primeiro dia, da posse do presidente até agora, quantos decretos já foram publicados? 2. O 11.366 em 1º de janeiro e 11.615 em 22 de julho. O que diz esses decretos? Esses decretos, eles são omissos, eles criam obrigações com cadastro na Polícia Federal que não faz sentido, não tem razoabilidade, não tem como cumprir, tira a atribuição do por isso que eu estou lhe dizendo que eu não acredito mais na lei, não acredito no judiciário. Por quê? Isso é uma percepção minha. Porque a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento do próprio Lula, no governo dele, diz que a competência dos CACs é de fiscalização do Exército. Aí vem um decreto, que é uma legislação inferior, existe hierarquia entre as leis, ela deveria ser respeitada. E o decreto diz que agora é atribuição da Polícia Federal. A Polícia Federal hoje fiscaliza os CACs? Não, ninguém sabe o que está acontecendo. Então acredito que essa confusão, ela é proposital. Porque houve recadastramento. Recadastramento de quê? Que a Polícia Federal já tinha acesso às tuas armas através de um convênio que foi criado em 2021 no governo Bolsonaro. A Polícia Federal tem acesso aos dados do Exército, das armas do Sigma, e o Exército tem acesso às armas da Polícia Federal. Cadastramento de quê? Tá entendendo? E por que aquele recadastramento? Eu acredito assim, né?
eu vou falar religiosamente, que muita E gente todo mundo fez o recrachtamento, inclusive eu fui recrachamento, você também, todo mundo. E pra quê? Tivemos a outra guia, da Polícia Federal. Não teve nem penalidade para quem não cadastrou as armas. Qual a penalidade para quem não cadastrou? Nenhuma. Porque eles queriam taxar os CAC de criminosos. Quando acabar 99,67% recadastraram suas armas, apresentaram à Polícia Federal. Nós não somos criminosos. Os outros que não cadastraram devem ser falecidos. O tiozão, o vô que está no sítio, que não sabe, não tem acesso à internet. Entendeu? A pessoa que está com medo de se apresentar à Polícia Federal e ser preso, isso é uma pegadinha. Então nós não somos criminosos, quebraram a cara. Aí você falou por quê? Inclusive gerou essa confusão, mito, mas, que, por exemplo, se o CAC levasse a arma para a Polícia Federal, sim, a Polícia Federal ia prender essa arma e não fazia nada. Fora os trombadinhas que iam ficar ali, ó, no estacionamento da PF. Eita, tá tirando arma, vou seguir ele, vou roubá-lo. Olha quanto risco a gente correu. Mas veja só, religiosamente, o próprio... Então, eu acho que está na Bíblia um local que o diabo veio para confundir. O decreto e o governo veio para confundir. Entendeu? Então, nenhum dos decretos, 11.366 e o 11.615, não diz nada com nada. Vou lhe dar um exemplo. Quanto tempo deve valer um CR agora no governo Lula? Qual o prazo de validade de um CR? Qual é o prazo de validade? Não sei. Não sabe? Não. Mas só que você vai consultar o decreto 11.615. O meu é válido por 10 anos. Você sabe? Era válido por 10 anos. Em tese, se for seguir a lei, tem um ato jurídico perfeito. A Constituição diz que aquilo que você preencheu os requisitos, atendeu os requisitos legais, é seu e não é mutável. Não pode voltar atrás. E o governo diminuiu o prazo de validade do seu ato jurídico perfeito do CRAF, diminuiu de 10 anos para 3, publicados a partir do decreto. Todo mundo vai ter que renovar o CRAF na mesma data. Todos os CRAFs de CAC vencem em 21 de julho de 2026. Não é estranho? Estranho. Não é uma violação ao ato jurídico. Então todo mundo vai ter que renovar nessa data. Sim, não é, perto da eleição. Não é uma violação ao ato jurídico perfeito, se seu CRAF está dizendo que vale 10 anos. Está entendendo agora porque eu não acredito mais em lei nem nada? Eu vou continuar tentando porque é minha obrigação como advogado, mas se o judiciário está vendo uma aberração dessa e não está fazendo nada, a gente entrou com ações no superior e o ministro uma delas caiu no Gilmar Mendes. Ele disse o seguinte, que são as políticas de desarmamento do governo Lula, legitimamente eleito, que tem que ser respeitadas. Então, ele acabou de dizer que não tem discussão jurídica, e sim política. E que é o desarmamento que vai ser enfiado goela abaixo. Mesmo que viole a lei, não importa, tem que ser respeitado. Então você já imaginou? Assim, eu estudei 5 anos numa faculdade, pra quê? Pra quê que eu estudei para a OAB, passei na OAB para ser advogado, pra quê? Se o que eu aprendi não está valendo. Entendeu? Se as regras não valem de acordo com o que está escrito na lei, o que vale é o que? A política. Foi isso que foi dito na decisão judicial da gente. Entendeu? Complexo, cara. Então, sobre a validade do CR, só uma curiosidade para você ver que veio para confundir mesmo. A intenção é essa, e com essa confusão dá uma travada na vida do CAC, dá uma travada nos clubes de tiro, trava tudo. Hoje pode tirar CR. Faz o povo pular do barco. Vou chegar nela. Só que você vai chegar nessa resposta aí. Só que você vai no decreto 11.615. Você vai olhar que tem um título bem assim, porque antes do artigo tem o título, que é o tema dos artigos seguintes. Aí tá lá dizendo da validade do CR de pessoa física. Se está escrito isso, os artigos vêm escrito quanto tempo vai valer um CR, né? Está escrito tudo lá, menos a validade do CR. Entendeu? O decreto foi muito mal feito, eu acredito que propositalmente, para travar. Ninguém sabe qual a validade. Aí você falou, tá podendo tirar o CR. Cara, até mês passado, se eu não me engano, a gente estava impedido de protocolar CR. Aí você quer que eu acredite na lei? Eu sou advogado, eu sei como a lei funciona. Eu sou pós-graduado em ciências criminais, eu sei como a lei funciona.
Aí eu leio um livro chamado Constituição, que ele diz bem assim, que está lá em uma das garantias fundamentais, o direito de petição. O que é o direito de petição? Ninguém pode negar protocolo, você tem o direito de peticionar. Entendeu? E por que ninguém poderia protocolar um CR do começo do ano até o mês passado? E agora pode protocolar, mas não vai ser analisado. É para travar. E estão conseguindo travar. Hoje só vai ficar os bons. Quem está nessa pelo esporte. Que entrou para portar uma arma, para dizer que vai para um clube de tiro e desviava o caminho e andava passeando armado indo para o clube de tiro o dia todo. Esse cara vai ser naturalmente extirpado do nosso meio. A gente vai ficar só quem está nessa pelo esporte. E a gente vai dar uma oportunidade para esse que quer ficar pelo esporte, dele continuar sem precisar ser rico e desocupado. Com esse recadastramento que o ministro da Justiça pediu junto se alguma coisa que eu estiver falando você não esteja entendendo, porque você é jornalista, você não é operador de direito. Não, claro, eu estou tentando explicar de um jeito que uma pessoa leiga entenda. Caso você não entenda, pode perguntar, que a dúvida que muitos vão ter, entendeu? Como você é leigo no direito, eu acredito que eu estou me saindo bem. Tá, sim. Vamos lá. Nesse recadastramento, que foi a intenção do Ministério da Justiça, em fazer interligar o sistema do Exército com a PF, justamente para fazer uma limpa. Não é interligar, já estava interligado. Ele já estava. Que você se manifestasse e provasse que você está com sua arma. Foi feita uma limpa? Não, porque todo mundo recadastrou e apresentou sua arma. Na verdade, o que ele queria era sustentar uma tese utópica, um sonho dele, que as armas da criminalidade são alimentadas pelos CACs. Que o CAC comprava as armas no governo Bolsonaro e chegava lá na bandidagem e dizia, toma aqui. Era isso que ele queria fomentar. O recadastramento foi tipo assim, muitos não vão aparecer porque a arma está lá na favela, vá lá buscar com o traficante. Caiu por terra. O cara se dizer ministro da Justiça e não saber de onde vem as armas da criminalidade e achar que vem do cidadão de bem que enfrentou 9 meses para tirar um CR, 4, 5 meses para tirar uma autorização de compra, 6 meses para tirar um CRAF, um apostilamento, depois mais 15, 30 dias para tirar uma guia de tráfego, para depois receber a arma, 1 ano e meio depois, e esse cara passar 1 ano e meio, ter o nome limpo e jogar tudo isso no lixo para entregar para a criminalidade. Não existe esse Zé Mané. Cá entre nós, a gente sequer vê a arma dos CACs, principalmente fuzil, sendo usado em criminalidade. O desafio. Tem muito. O desafio, entendeu? Não à toa, você falou que tem muitos? Acho que fuzis. Não, tem muitos criminosos. Não, falei fuzis na criminalidade, com bandidos, com marginais. Olha, veja só. Criminosos não. Veja só. A arma da criminalidade, todo mundo tem acesso à internet e recebe vídeos dos criminosos, né? Dando uma daqueles caras lá do Osama Bin Laden, né? Pega o fuzil aqui na favela, na festa, segura o dedo, rajada, Aqui é interessante como os bandidos, os traficantes, eles conseguem ter com facilidade acesso a essas armas. Vamos lá, porque ninguém precisa ser... Eu acho que até um chimpanzé bem treinado, ele sabe de onde veio as armas da criminalidade. Porque raciocínio só, se o cara segura o dedo e dá a rajada, significa que a arma é automática. Aí me mostre qual é o CAC que tem arma automática. Quando foi que o governo Bolsonaro autorizou o CAC a ter arma automática? Não existe isso, cara. Isso é utopia. As armas dos crimes, se não vem dos CACs, provavelmente vem das fronteiras. Várias reportagens você encontra, você não precisa ser perito, a Globo, o G1 mostra isso, o próprio G1. Polícia descobriu um carregamento de arma embaixo de outro tipo de mercadoria, o caminhão transportando, dentro de colchões vindo pelos navios. Já vi reportagem
todo dia eu abro reportagem. Fundo tá lá. falso de caminhão, de carro. Estava dentro do colchão, fundo falso de carro. Você procura a reportagem, você acha de onde vem. Agora só não vê um CAC dando para criminoso, mas a culpa é dos CAC. Aí ele achou que ia fazer o recadastramento e que ia atingir aí seus... Ele falou até a porcentagem, eu estou esquecido, mas seus 70%, 80%. O resto era tudo, não ia aparecer essas armas. Apareceram 99,65%, 64%, quase a totalidade dos CACs. Houve uma mudança também, Giovanni, na guia de trânsito, guia de tráfego também, como é conhecida. Como foi essa mudança? É tão estranho que o governo diz que essa pressão em cima da gente é para que a gente não dê as armas para a criminalidade. E quando a gente olha... Antes ela era válida por 2 anos, 3 anos, não era? 3 anos. 3 anos. Continua sendo válida por 3 anos. 3 anos. Só que você podia transitar com sua arma em todo o território nacional, desmuniciada, e municiada quando você estivesse indo para o clube de tiro. E tiraram. Não tem mais direito de transportar municiada. Mas se o governo disse que se preocupa tanto, se o governo fala que se preocupa tanto com o CAC transportar essas armas e perder para a criminalidade, tirar o porte de trânsito municiado foi a pior decisão. Está deixando o CAC a mercê de perder a arma na tora para a criminalidade, né, do criminoso render, e o cara ainda está se arriscando. Esse é o governo. Você acredita que terá outro decreto? Não tem como prever. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Não tem como prever. Não tem. A perversidade desse pessoal não tem. Pode ser que daqui para o fim do mandato venha um novo decreto piorando. Ninguém pode saber. Melhorando, duvido. Aí eu digo que só um milagre. Nesse governo aí, a negatividade... A vontade é prejudicar os CACs. Voltando lá em 2000, foi 2019 que você começou? 2009, quando você começou, como era naquele tempo? Bom, isso é curioso, porque não havia perseguição aos CACs. Eu era CAC no governo Lula e eu já podia comprar arma de calibre restrito com menos de 25 anos, eu tinha 18. Você chegou a comprar quantas anos. armas naquela época? Oxi, quando eu tinha 22, 23 anos, eu já tinha 357, que era restrito, 45, que era restrito, tinha um fuzil 7mm para eu fazer as competições de fuzil, um mosquetão. Então, o governo Lula, naquela época, respeitava o CAC. O problema é que os caras vieram nessa nova fase de revanchismo muito menos político e muito mais Hugo Chávez. Por aí você entendeu o que é que tá? Entendeu? Tá muito agressivo e eu não sei o que é que vai acontecer daqui para frente. Eu sei que esse país é de Deus, e eu tenho fé em Deus que as coisas vão melhorar daqui para lá, a gente vai agindo com inteligência e sobrevivendo. Só o burro é que vai bater de frente. Bater de frente? Como é que vai bater de frente? O Bolsonaro, presidente, foi bater de frente. Aliás, nem bateu. Acabou a eleição, o cara nem bateu. E se reuniu com os embaixadores, pau nele. Está inelegível e provavelmente, não duvido nada se for preso, o Bolsonaro. Imagine tu que não é presidente, não é ninguém nesse cenário político. É muito perigoso o que a gente está vivendo. Como está hoje o Clube de Tiro Roncalli? Hoje a gente, graças a Deus, é sólido, a gente está bem, a gente vai passar esse revanchismo político. Está reformando, está ampliando. Estamos ampliando, estamos promovendo competições, somos um clube esportista. A gente tem o problema todo, não criticando os outros clubes, porque eu apoio, quero que todo mundo vença. São famílias, são empregos, são impostos, são investimentos. Eu tenho o maior respeito, mas o problema é que hoje tem muitos clubes de tiro que os caras sequer sabem o que estão fazendo. Muitas pessoas não sabem das suas obrigações. Você só renova um CR de um clube de tiro se você comprovar que você fomentou o esporte. Como é que fomenta o esporte? Calendário de provas, competições, resultado de prova,
desde o primeiro dia aqui no Clube de Tiro Roncalli, que a gente promove provas oficialmente junto ao Exército Todo mês Brasileiro. tem prova aqui, né? Todo mês tem prova, todo santo mês tem prova, todo mês tem um Giovanni enchendo o saco dos associados, venham fazer prova. E ainda assim, menos de 10% vem fazer prova. Eu faço a minha parte, entendeu? Eu estou fazendo minha parte enquanto clube de tiro, enquanto atirador, estou dando a oportunidade que todos façam suas provas. Mas estamos no mês de novembro, está terminando o ano, vai passar 2023, está chegando 2024. Qual é a expectativa do Clube de Tiro Roncalli e do Giovanni Roncalli para 2024? Minha expectativa em 2024 é que haja uma interferência dos políticos centro, entendeu? Porque quem fez o decreto fez de uma maneira não muito inteligente. Mirou no CAC, terminou acertando nas outras autoridades. Hoje um policial federal não sabe como é que ele vai comprar uma 9mm. A quem ele vai pedir, se é o Exército, se é a Polícia Federal. O policial militar, desde há muitos meses, vai lá na Polícia Militar para tu saber. Tem norma interna que está suspensa a aquisição de arma para o policial militar. Entendeu? Então, todo mundo está sofrendo. Miraram no CAC. Um juiz hoje não pode comprar um 38. Não pode? Não, um 38 é restrito na data de hoje. Hoje a gente está em 6 de novembro. Um juiz na data de hoje desafia um juiz a comprar um 38. Ele não vai. 38 é restrito. A aquisição por armas de uso restrito, o juiz vai ter que fazer um trabalho muito bom com a Almages e a Polícia Federal e o Exército para permitirem que ele continue comprando arma de uso restrito. Senão ele vai ter que se defender com a 380, que não tem potencial lesivo suficiente para a defesa pessoal. Miraram no CAC, terminaram acertando no juiz, no senador, no deputado. Todos esses vão sofrer. Tem deputado que tem 14 calibre no CR. Como é que vai fazer? A habitualidade vezes 14. Entendeu? Complicou. Então, eu acredito que no próximo ano essas pessoas vão entender, vão perceber que o decreto está sendo maléfico. E vai entrar a turma do deixa disso e vai tentar negociar, e eles sabem negociar entre si. Eu não entro nessas negociações, nem vou participar. As pessoas que estão assistindo agora, acredito que tem muitos CACs, tem muitos associados aqui do clube. São mais de 3.000 associados aqui no Clube de Tiro Roncalli. O que é que você fala para essas pessoas? Eu digo que tenham fé, tenham esperança, porque a última palavra é de Deus. Eu sou uma prova viva disso, porque para eu montar uma estrutura dessa, você é muito perseguido. Você foi perseguido, Giovanni? Olha, eu para montar uma estrutura dessa, só eu sei o que eu passei. Foi difícil você montar esse clube? Sim, jamais, sem dar muitos detalhes. Eu respondi 36 denúncias. Que eram 36 denúncias? Sim, que elas tinham o objetivo de não permitir que eu abrisse esse clube. 36 denúncias. Por que essas denúncias? Essas denúncias, o porquê era para eu não abrir. Para eu cansar, para eu perder minha idoneidade, para eu responder injustamente, para eu ser ridicularizado, entendeu? Mas Deus é justo. Deus é justo e me blindou. E as 36 denúncias foram arquivadas. Só que uma delas... E você montou o clube, abriu o clube? Abri, porque até era denúncia no Ministério Público Militar, denúncia no Ministério Público do Trabalho, todas, e eu sabia de onde vinha de concorrência. E denúncias... No período da Constituição, a fiscalização vinha aqui, batia fiscalização... Era até polícia, o Exército vinha até aqui, polícia ambiental. Até polícia ambiental vinha aqui. Até polícia ambiental, entendeu? E assim... Se você não deve, você não tem o que temer. Então, eu, tranquilamente aqui, eu arquivei todas as denúncias, eu fiz minhas defesas, arquivei, todas não tinham motivo para continuar, foram todas arquivadas, e eu investi minhas forças em construir o clube, produzir algo de bom para os atletas. Eu lutei pelo esporte, foi assim que eu gastei minhas forças. E o cara que
gastou as energias dele todinha e o dinheiro dele tentando me prejudicar, hoje tá aí, né? Não tá E o muito clube legal. tá aqui. E o clube tá aqui. Agora, curiosamente, para você ver como é a vida, em um desses processos, que inclusive tem mais de 250 páginas lá de denúncia contra mim, feita, assinada inclusive pela concorrência, o processo se voltou contra eles, porque eu fui intimado a depor. Quando eu fui intimado a depor, e é o que eu posso passar de detalhe, porque esses fatos não estão em segredo de justiça. Eu estou aqui, chego lá no Exército, aí isso ninguém sabe, né? Quem vê close não vê, corre. Fui reclamar dos processos que estavam em atraso na 7ª Região Militar. Aí, quando eu chego lá para reclamar, né, uma determinada mulher lá que trabalha lá no Exército, não vou dar mais detalhes, mas eu inclusive eu a perdoo. Eu a perdoo porque se fosse outra pessoa tinha entrado com um processo criminal, né, pela lei de abuso de autoridade. Ela disse bem assim: você veio reclamar dos processos? Eu disse: vim. Eu tenho um negócio para você assinar. Também você veio reclamar, né, com um ar de deboche, entendeu? Você veio reclamar, né, aguarda aí que tem um negócio para você assinar. Eu já acostumado a receber denúncia, né, 35, aí eu, poxa, beleza, traga aí. Aí lá vem ela, né, com um termo de indiciamento, né, e ela disse: eu digo, qual é o próximo passo aqui? Eu vou mandar uma carta precatória para você responder lá em Maceió, porque a 7ª Região fica em Recife. Aí eu disse: e se eu quiser me antecipar e me defender agora? Ela falou: você vai se defender, você não quer conversar com seu advogado, constituir, fazer sua defesa? Eu, não. Se eu vivo a verdade, para que eu vou ter tempo para inventar coisa? Aí eu fiz minha defesa lá, falei e tal. Quando eu fiz minha defesa, ela viu, né, que eu era inocente, e terminou que a denúncia que fizeram contra mim, que eu fui indiciado, se voltou contra as pessoas que... Porque quando eu trago a verdade, não precisei inventar, se voltou contra as pessoas que fizeram a denúncia contra mim. E hoje elas são réus, e eu sou... faço parte do processo na testemunha, sou testemunha. Então, assim, o jogo vira, entendeu? Eu acredito na justiça divina. Quando você é mal instruído, quando você está simplesmente usando a sua vida todinha ali, gastando suas energias para prejudicar o próximo, aquilo volta para você naturalmente. Eu não precisei fazer nada. A justiça divina atuou, entendeu? E eu vou esperar o dia desse julgamento. No dia que isso... Vai chegar. Vai chegar. No dia que isso for julgado, deixar de estar em segredo de justiça, porque tudo que eu falei é o que não está em segredo. Foi o que aconteceu por fora, entendeu? Em fase de inquérito. E no dia que isso deixar de ser segredo de justiça, quem sabe eu não exponha tudo, muitas pessoas vão ficar de cabelo em pé. Em saber, assim, poxa, cara, entendeu? Porque quando o negócio se volta, aí a pessoa se vitimiza. Aí ela diz: ah, meu Deus, ele é um monstro, não sei o quê, entendeu? Mas um dia a verdade vem à tona. São essas pessoas que tentam me prejudicar, isso é um fato público, uma delas é condenada, isso é um fato público, não posso responder por dizer, nem estou dando nome. Claro. Estou dando nome? Não. Nem sei quem é. Nem vai saber. Nem sei quem é. Nem vai saber. E nem ninguém aqui vai saber. O cara, ele provavelmente, como ele monitora minha vida 24 horas, ele vai estar sabendo, mas o cara que tenta me prejudicar diariamente, ele é condenado. Ele tem uma condenação. Sabe pelo quê? Por quê? Roubo qualificado e formação de quadrilha. O cara que denunciou você. Sim, ele é condenado. Roubo qualificado e formação de quadrilha. Pena de 6 anos e 8 meses. Entendeu? Entendi. E, assim, às vezes a pessoa não consegue ver você trabalhando certo, fica com medo do seu sucesso e assim, outros podem fazer bico, podem... não gosto do Giovanni, por quê? Porque eu não gosto,
Mas o que foi que ele fez? Ele é feio. Aí a pessoa fica só nisso, né? Passa por isso, né? A pessoa tem um ciúme, tem uma inveja ali, aí tal. Mas dependendo do seu... Tem aquele ditado, Giovana, a inveja do homem é a pior coisa, né? Sim, mas cada um reage de uma maneira, dependendo do seu instinto. E o cara, quando tem um instinto desse daí, ele age dessa maneira. Eu respondi 36 denúncias dele e de outras pessoas que vivem no mesmo círculo. Entendeu? Não estou falando nome, não. Jamais vou dizer nome. E não vamos falar o nome aqui. Não vamos falar o nome. Nem adianta, inclusive, quem assistir isso, nem adianta me procurar, que eu não vou dizer, porque isso já passou. Já passou. Entendeu? Eu já arquivei todas, já. A pessoa gastou tanto dinheiro que terminou endividado. Aí passou. Entendeu? Tá chegando ao fim o nosso podcast. Tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim. Qual é a mensagem que você passa agora pra gente encerrar essa entrevista? Era justamente o que eu estava dizendo, terminei desvirtuando. Por muitas vezes eu me vi, né? Deus, por que eu estou passando por isso? E é tudo uma preparação para que você não se incomode mais. Eu não me incomodo, muita coisa me incomodava antes. E a gente às vezes passa pelo aperto para que a gente seja moldado por Deus, para que você tenha um comportamento diferente diante das adversidades. E eu acredito que isso que a gente esteja passando, todos os CACs, vai terminar nos fortalecendo. Vai terminar nos fortalecendo. Eu sei que é ruim. O brasileiro ele não sabe lidar com a fase ruim, mas ela molda também o homem, entendeu? Então, muitas vezes eu achei que estava tudo perdido, mas Deus só deixa a cara da gente assim perto do fogo para a gente sentir o calor, dizer, vou torrar. Aí Deus vai, tá vendo? Não é o homem, não é ninguém, sou eu quem te tiro daí. Aí ele pega você, tira e mostra que é ele quem faz, porque as coisas que aconteceram comigo, tudo é um milagre. Hoje eu estou dirigindo aqui essas estruturas, eu sou um cara que não tive, entendeu? Meu pai adoeceu muito cedo, eu nunca tive costa larga, apoio político. Algumas pessoas pensam até que tem alguém por trás de mim aqui, só tem Deus. Eu sou laranja de Deus, entendeu? Então é fé que tudo passa, e eu, pelo menos, o soldado que eu me formei, passando todas as dificuldades que eu enfrentei para poder chegar até aqui, hoje eu sou um cara que nada mais me abala. Nada mais me abala, não tenho medo de nada. A verdade é essa. Isso porque eu fui podado, fui moldado, fui construído, reformado. Então acredito que o CAC hoje está passando e vai passar durante esse governo é para ver quem fica e quem sai. Brasileiro, infelizmente, já ouviu falar em jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro. Pronto. Todo lugar isso já mostra que tá no estigma de ser brasileiro, o cara ser malandro, entendeu? Então é aquele velho jeitinho brasileiro. O cara, além de querer ser malandro, ele quer sempre tirar vantagem, ele quer sempre só o lado bom. Ele não à toa existe hoje o Bolsa Família, que foi criado com uma finalidade de atender os pobres, mas hoje muita gente, eu vou nada trabalhar, eu tenho Bolsa Família. Então esse é o perfil de grande parte do brasileiro. E o brasileiro achou bom a era Bolsonaro, aí quando chega agora na era Lula, não quer secar, que eu quero mais nada, não sei o quê, não cumpre com as obrigações, deixa pra lá, e não sabe que esses que não estão cumprindo com as obrigações são os que serão, ó, Flávio Dino com a rede aqui, vai pegar esses, entendeu? Então tudo passa, tudo é passageiro nessa vida. Esse podcast, inclusive, as pessoas vão conhecer um pouco de mim, entender que eu não nasci em berço de ouro, passei muita dificuldade, lutei muito, batalhei desde os 12 anos dando aula, 15 trabalhando, e estou aqui hoje e não sou uma pessoa soberba, eu só não consigo dar atenção a todo mundo, porque muitas vezes o cara fica chateado porque ele quer mandar
mensagem no privado no Instagram e fica chateado porque eu não respondo, o vídeo. Cara, são mais de 400 Tem que entender que às vezes a gente não tem... Não, se eu for responder isso, eu não vou mais dormir, nem viver, nem estar aqui. Não está disponível nem diretamente. Conversar, nem vou me alimentar, porque a quantidade de perguntas que chega e o cara ainda fica chateado. E, pô, paciência. Eu sou um cara tão justo que eu pego a segunda-feira e dou para o cara, dou para todo mundo um horário ali para atender, tirar as dúvidas coletivamente. Porque se eu tiro ali na live, todo mundo lê e tira a dúvida. É isso, né? Eu sou um cara simples, quem quiser pode bater nessa porta todo dia até às 16 horas. Se eu estiver em Maceió, eu vou estar aqui no Clube de Tiro, porque eu amo estar aqui. Eu passo mais tempo aqui do que na minha casa. Trouxe outras atividades para cá, não à toa o café também é um hobby. Aproveitando, você tem café aqui. Quem adora café, quem gosta de tomar um café, pode vir aqui na sala tomar um café com você? Sim, com certeza. Bateu na porta aqui, todo mundo é livre. Inclusive, se não é filiado, eu quero falar com o Dr. Giovanni. Claro que muitas coisas os meus funcionários podem atender. Então, eles fazem uma triagem. Não, é sobre o que eu posso ajudar? Porque eu quero protocolar um processo. Protocolar processo é com meus funcionários. Agora, não, é só com ele. Cara, vai abrir a porta, vai Eu quero tomar um cafezinho com o Giovanni, pode? Vai tomar. Nessa prensa aqui? Se eu tiver tomado 20 cafés, eu vou tomar o 21º com o cara. Vai Muito tomar, bem. eu continuo sendo uma pessoa simples. Só que o brasileiro, ele não quer vir aqui tomar um café comigo, ele quer ficar aqui no zap. Plim, plim, plim. E não vai conseguir, cara, que eu tenho mulher, eu tenho que dar atenção à minha mulher. Verdade. Você não dá atenção à sua mulher? Dou atenção Você quer ficar do lado da sua mulher e aqui, ó, atendendo? Não. Quando eu tô com a minha mulher, minha atenção é dela. E a dúvida, ela sempre começa assim, olha, eu tenho uma 9mm. Poxa, entendeu? Usa a live, que a gente tira de todo mundo. Verdade. Giovanni, foi bom esse bate-papo, viu? Sim. Você só, inclusive para deixar claro aqui ao pessoal, para quem muita gente quer saber o gosto, às vezes convida, quer dar o cara deu um disco ali do Anguilla, o Giovanni gosta de rock. Gosta de rock. Só para deixar claro. E café. E café. Apesar de... E tô em dieta, né? Perdi muito peso. Gosta de churrasco também, Giovanni? Amo carne. Quem vê os vídeos antigos, vê o quanto eu era gordinho. E eu perdi peso, graças a Deus. Eu tô gordinho um pouquinho, eu dei uma engordada. Corte de açúcar, café só sem açúcar, corte na alimentação. Hobby, motociclismo, o cara não entende porque vai ver o Instagram, isso é preciso ser explicado. Eu abro o Instagram de Giovanni, peraí, que porcaria é? Só tem café e Harley Davidson? Cara, é um escape. Quando você não tá no clube, o que é que você gosta de fazer? Harley Davidson, café, comer churrasco, fazer carne. Porque isso é um escape. O cara enlouquece, pô, se você ficar aqui, ó, tiro. Porque imagine, tudo bem que eu estou bem comigo mesmo, mas eu tenho quantos clubes de tiro para acalmar em todo o Brasil, para dizer pro cara que ainda tem chance, ensinar. Então isso suga muita energia e eu termino ficando carregado, estressado, eu preciso dissipar isso. Nada melhor para dissipar do que a adrenalina de estar, a liberdade de estar andando de moto, preciosamente a Harley Davidson, que é um estilo de vida. E além disso, eu também toco guitarra na igreja. Você toca toda semana na igreja, né? Eu toco na igreja também a guitarra. Ou seja, você tem outro hobby, que é tocar guitarra, a música. O tiro, advogado, diretor de clube. O tiro, eu não tenho mais aquela... Rapaz, pegar ali, vou dar 50 tiros, 100 tiros, virou trabalho, entendeu? Virou sinônimo de trabalho para mim. Então, eu faço só as competições, eu não faço mais treinamento. Sou revolveiro, sou um cara que eu acredito que quem atira de revólver atira muito bem com qualquer arma, porque dominou o revólver é difícil, cara. Então, quem gostar de moto pode convidar o Giovanni para passear também? Um passeio, tomar um caldinho de capela, né? Caldinho de capela é bom. O pessoal aí pesquisa, fica a dica, bota caldinho de capela no Google, que vai entender do que é que a gente vai entender, falando. É aberto até meio-dia. Tem reportagem nacional, o cara bota o cara para correr do estabelecimento dele. Deu meio-dia, meu irmão, vaza todo mundo. Quem tiver lá vai embora. Eu agradeço aqui a oportunidade, Maílson, da gente expor, né, para o pessoal entender que eu sou um ser humano, tenho sentimento, tenho raiva também, como todo mundo.
tenho desgostos, tenho alegrias, tenho válvulas de escape, como todo mundo tem. Sou uma pessoa normal. Tenho uma cara de chato. Eu tenho uma cara de chato que as pessoas olham e acham só pela minha cara que eu sou soberbo. Eu sou um ser humano como qualquer pessoa. Se eu estiver alimentado, eu vou estar sorrindo. Se eu estiver com fome, eu vou estar de cara feia. Se eu estiver preocupado, às vezes a pessoa está preocupada, soube que decreto novo, amigo preso, não sei o que, cara, eu fico ali antenado naquilo e eu vou ficar desligado. Pode ser que você passe por mim na rua e eu esteja ali com aquilo na cabeça, martelando, que o meu organismo ele já trabalha para procurar uma saída para aquilo. Entendeu? Tá certo. Tá aqui. Obrigado, Giovanni. Isso foi um bate-papo, né, que fizemos aqui com Giovanni Roncalli. Que venham muitos outros. Que venham muitos, exatamente. Isso aqui são só o primeiro, gente. Só o primeiro. Mas pra saber, vão ter, né, outros bate-papos, outras entrevistas. E quem quiser me conhecer, bata ali na porta, vem aqui, tá em Maceió. Quem quiser conhecer o clube pode vir. Clube de Tiro Roncalli é um ponto turístico do tiro. Bata aqui na porta para vir tomar um café comigo. Eu fico até 16 horas. Dia de sábado eu fico até meio-dia, 1 hora, porque eu já tô a semana todinha aqui. Tem que descansar. Tem que se dedicar à esposa. Eu saio daqui, eu monto na moto e vou destino ignorado. Muito bem. Gente, obrigado. Isso aqui foi um bate-papo diretamente aqui da sala da presidência do clube, com o Giovanni Roncalli, contando um pouco da sua história, né, quando começou a sua vida profissional, a sua carreira nesse esporte, né, do tiro também, a construção do clube, enfim. Você pode acompanhar no nosso canal, também nas redes sociais aí do Giovanni. Obrigado. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Amém.